Presidente do CNJ e do STF, ministra Carmen Lúcia, se reúne com autoridades em Goiânia para discutir crise no sistema carcerário de Goiás. Você vai ver também. Justiça do Rio de Janeiro aceita pedido de recuperação judicial do Grupo Oi. Pesquisadores da UFMG desenvolvem vacina para combater o vício em crack e cocaína. Os cuidados necessários na hora de comprar produtos de mostruário ou em liquidação. E conheça as salas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, preparadas para depoimentos de crianças vítimas de violência. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de recuperação judicial do Grupo Oi. Ao vivo, a repórter Fernanda Porto tem as informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. A previsão é que mais de 30 mil credores vão receber em até 10 dias. Já os credores trabalhistas em até 180 dias. O plano de recuperação judicial do grupo de telefonia Oi foi concedido pela Justiça do Rio de Janeiro nesta segunda-feira. O grupo tem dívida total de 164 bilhões de reais com 55 mil credores, incluindo pessoas físicas e jurídicas. Na decisão também foi ressaltada a importância da recuperação das finanças do grupo, já que gera mais de 140 mil empregos. William? Obrigado, Fernanda. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu os efeitos de decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que afastava a necessidade de juízes e servidores do Judiciário colaborarem com o regime de previdência complementar do Estado. Na decisão, o Tribunal de Justiça Gaúcho avaliou que um único fundo de previdência para todos os servidores do Estado violaria o princípio da independência dos poderes. Em análise preliminar, a ministra Carmen Lúcia não verificou ofensa à autonomia do Poder Judiciário e destacou que a criação do sistema fechado de previdência complementar é uma tentativa de harmonizar a ordem social com a ordem financeira e que o novo sistema, segundo as informações apresentadas, oferece vantagens e não prejuízo a juízes e servidores do Judiciário. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais estão desenvolvendo uma vacina para combater o vício em crack e cocaína. As primeiras doses serão testadas em animais. O objetivo da pesquisa é diminuir o número de dependentes químicos de cocaína e crack, hoje estimado em 1% da população brasileira, ou seja, cerca de 2 milhões de pessoas. Para isso, os pesquisadores querem que a vacina estimule o organismo a criar anticorpos contra as principais substâncias do crack e da cocaína. Dessa forma, as drogas passariam a não produzir o efeito desejado no cérebro do dependente químico. A meta é fazer com que os usuários abandonem o vício de forma gradativa. Hoje, no Brasil, a gente tem uma prevalência de dependência de cocaína que gira em torno de 1% da população. Então, é uma doença que precisa de novos tratamentos. A vacina antidependência, ou vacina antidependência, no nosso caso, a cocaína, né, é um tratamento imunobiológico que é utilizado para induzir a produção de anticorpos contra a droga em questão, né, pelo próprio corpo, né. Então, uma vez que a pessoa recebe a vacina, o corpo dele produz anticorpos, e esses anticorpos bloqueiam a passagem da droga dentro do cérebro, né? E isso a droga não consegue agir. No longo prazo, a pessoa não tendo o efeito da droga, ele tende a abandonar o uso daquela droga. Além de livrar os usuários do vício, a pesquisa quer garantir proteção aos fetos, já que é grande o número de mulheres grávidas que continuam usando crack e cocaína. Os pesquisadores querem que eles fiquem isolados das substâncias químicas durante a gestação. O processo de desenvolvimento e testes por meio de reação química já foram feitos. O próximo passo é fazer testes em camundongos, macacos e, por último, em humanos. A previsão é de que entre 2 e 5 anos as primeiras doses comecem a ser produzidas. Todo produto medicamentoso, ele tem que ter o seu registro junto à Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, assim que o medicamento estiver apto à comercialização, ele vai ter o seu registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e aí poderá, sim, ser comercializado livremente no mercado. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça esteve em Goiânia para discutir os problemas no sistema prisional de Goiás.
A ministra Carmen Lúcia chegou ao Tribunal de Justiça do Estado na manhã desta segunda-feira para uma reunião e, por questões de segurança, foi orientada a não visitar o presídio onde ocorreram rebeliões. O complexo prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, foi palco de 3 rebeliões em apenas uma semana. O primeiro motim deixou 9 mortos e 14 feridos. A ministra Carmen Lúcia liderou a reunião com o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho, e com o governador do estado, Marconi Perillo. O governador reconheceu a gravidade da situação e prometeu inaugurar mais 2 presídios já prontos nas próximas semanas. Apesar dessa promessa, o governo de Goiás alega que o problema não é bem de superlotação. As rebeliões teriam sido causadas, teriam sido organizadas por uma facção criminosa que age em boa parte do país. Segundo a Secretaria de Segurança de Goiás, essa facção quis demonstrar poder porque disputa o controle dos presídios de Goiás com outra facção que também age aqui e em boa parte do Brasil. A ministra cobrou explicações sobre imagens divulgadas pela internet e que mostram uma festa no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Presos usaram o celular livremente com farta distribuição de cocaína. A festa foi seguida da rebelião, que deixou 9 mortos e permitiu a fuga de mais de 120 presos. O governo do estado disse que apura o caso e que afastou a diretora do presídio. A ministra Carmen Lúcia apresentou uma série de sugestões e que foram aceitas na reunião. A primeira é a realização de uma nova operação Pente Fino, porque há notícias de que os presos continuam a ter acessos a armas e celulares. Essa operação será combinada com um mutirão com a participação do Conselho Nacional de Justiça, do Governo do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da OAB. O objetivo é fazer um diagnóstico melhor da situação no complexo. Também ficou decidida a nomeação provisória de 3 juízes auxiliares para ajudar o trabalho da Vara de Execuções Penais. O acesso de Goiás ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões foi antecipado para permitir melhor controle da população prisional. E uma nova reunião foi marcada para o dia 9 de fevereiro para reavaliar a estratégia. Vamos nos empenhar mais para dar uma resposta melhor do Judiciário, para o Executivo Estadual cumprir mais a sua tarefa, para que a gente aí tenha um resultado que a sociedade observe e veja que vale a pena viver aqui. O comércio aproveita este início de ano para fazer liquidações e manter o mercado de vendas aquecido. Mas os consumidores devem ficar atentos na hora de levar produtos em promoção ou de mostruário. As vitrines estão coloridas. São descontos de 50%, 70% e até 80%. Tudo para atrair o olhar dos consumidores e manter o ritmo das vendas do fim de ano. Normalmente eu prefiro esperar o período de promoção do que comprar no pico das compras. O preço está bem mais em conta, né? Cai o preço e a gente tem que aproveitar agora. Não antes, aproveitar depois das festas. Os preços caíram muito. Acho que muita coisa não vendeu, a galera está fazendo a promoção e está valendo a pena. Alguns clientes levam produtos do mostruário e pagam bem menos, mas nem todos estão atentos às condições que oferecem desconto. O defeito eu sempre não olho, só o preço e o desconto, né? Só isso. Tem uns que não dá nem para disfarçar, mas tem outros que está em conta e eu acho que vale a pena. Quando um produto comprado não agradou, é comum acontecer a troca consensual, desde que o item não seja de mostruário ou promoção. Isso faz parte de um acordo de boa prática de consumo. Mesmo assim, o cliente deve estar informado sobre as condições de troca e tudo deve ser combinado antes com a loja de forma clara e transparente. Apesar disso, os comerciantes não são obrigados a realizar a troca, exceto em situações que há arrependimento por compras feitas pela internet ou quando o produto apresenta defeito. Aquelas peças que não apresentam bom estado, que estão com algumas pequenas avarias, o consumidor ele deve ser informado que está adquirindo um produto nessas condições. Tá? O que não pode haver é o consumidor comprar uma peça numa promoção, ainda que com preço reduzido, acreditando que a peça está em ótimo estado de conservação e isso não condiz com a realidade. Ele tem que ser informado e a empresa também, até para se resguardar, precisa certificar o consumidor cientificar para o consumidor de que ele está sabendo de que produto está comprando e em que condições ele está comprando.
O advogado explica que a prova documental ainda é a mais eficiente em casos que chegam à justiça. Na prática, o que nós observamos que surtiu alguns bons efeitos, né, em reclamações do PROCON, em reclamações ao Poder Judiciário, é a questão da observação do cupom fiscal, alguma advertência por escrito, tá? Algo que mostre que aquilo realmente está sendo adquirido numa condição especial e que apresenta alguns pequenos detalhes que representam um prejuízo à qualidade. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Já está valendo a nova lista de procedimentos obrigatórios aos planos de saúde. A gente volta em instantes. Já está valendo a nova lista de procedimentos que os planos de saúde são obrigados a garantir. A principal novidade foi a inclusão de medicamento para esclerose múltipla. Mais de 42 milhões de pessoas que possuem plano médico já estão sendo beneficiadas com as mudanças, segundo a ANS. Ao todo, são 18 novos procedimentos clínicos. Entre as principais mudanças, inclusão de medicamento para tratamento de esclerose múltipla, 8 remédios orais para tratamento contra os cânceres de pulmão, melanoma, próstata, tumores neuroendócrinos, mielofibrose e leucemia, tomografia computadorizada para diagnóstico de tumores neuroendócrinos que se desenvolvem a partir de células do sistema endócrino, medicamento imunobiológico usado no combate a processos inflamatórios autoimunes ou a deformidades celulares específicas, quimioterapia, tomografia e radiação para terapia em doenças relacionadas aos olhos, cirurgias para tratamento de câncer de ovário, desobstrução e restauração das tubas uterinas e suporte pélvico, e endoscopia para crianças. A atualização na lista de procedimentos foi definida em um acordo entre representantes do governo federal, do setor de saúde privada e órgãos de defesa do consumidor. Além disso, também passou por consulta popular antes de ser determinada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Este advogado explica que a atualização na lista de atendimento médico pela rede privada é feita a cada 2 anos com base na Lei 9.659 de 1998 e na Constituição Federal. A Constituição diz que é dever do Estado e direito do cidadão o acesso à saúde. Então, como dever do Estado, o Estado determina que a ANS precisa atualizar os procedimentos a cada 2 anos. As operadoras do plano de saúde que não cumprirem o que está sendo prescrito na resolução, para cada descumprimento, ela paga uma multa. As operadoras de saúde que não cumprirem a cobertura obrigatória poderão ser multadas em R$80 mil por cada procedimento não realizado. Novidade que agradou a muita gente. A partir do momento que não cobrir, agora cobre, você não tem, é menos uma preocupação que você tem. Entendeu? É menos uma preocupação que você tem e você se sente mais seguro. A saúde está muito difícil, já que a gente não tem atendimento nos hospitais públicos, né? Pelo menos os planos de saúde dão uma força. Ministros do Superior Tribunal de Justiça afastaram prescrição em execução de crédito educacional. O entendimento foi da 3ª turma do STJ no caso de uma ordem judicial de prescrição em execução promovida por uma universidade por conta do vencimento de parcelas de crédito educacional concedido a aluno. De acordo com o processo, a universidade cobra os débitos contratuais com base em nota promissória. A ação principal foi ajuizada em 2006 e as parcelas venceram em 1997 e 1998. Considerando o intervalo de mais de 6 anos entre o início do débito e a ação de execução, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a prescrição ao aplicar o prazo anual previsto pelo artigo 178 do Código Civil de 1916. A universidade recorreu ao STJ. Na análise do recurso, a relatora, a ministra Nancy Andrighi, destacou que quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional e, assim, de acordo com a lei atual, deve ser aplicado por inteiro o prazo de 5 anos contado a partir da vigência do Código. A decisão da 3ª turma do STJ foi unânime, afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos para a primeira instância. Quem vai viajar e levar o bicho de estimação é bom ficar atento.
Antes de tirar seu animalzinho de casa, você deve verificar se as vacinas e a documentação estão em dia. Adriana tem 2 cães de estimação. Sempre que viaja de férias para lugares que aceitam animais, ela leva eles junto. Os 2 já estão acostumados e ficam quietinhos dentro do avião. Bem tranquilo, ainda mais que eles são bem comportados, né? Porém, você precisa dar um remedinho, né, para dormir, para eles ficarem mais sonolentinhos, porque o tempo do voo também, às vezes, pode incomodá-los, né? Para que a viagem com o bichinho de estimação ocorra com segurança, é preciso procurar um veterinário, para que seja emitido um atestado e que sejam feitas as vacinas. Tem a necessidade do atestado de saúde veterinário, que ele pode procurar uma clínica e aí vai ser avaliado fisicamente, ver como é que ele está, se tem alguma doença infecciosa, e tem a exigência de algumas vacinas, né? Uma delas é a vacina de raiva, e para cães a polivalente, que pode ser a V10 ou a V8, e para gatos tem a tríplice e a quíntupla também, que é exigida para fazer a viagem, né? Desde setembro, para cães e gatos, não é mais necessária a guia de trânsito animal. Houve essa instrução normativa do Ministério da Agricultura, ainda é necessário alguns documentos para o transporte de cães e gatos como animais de estimação, tais quais a carteira de vacinação e uma declaração de saúde do animal emitida por médico veterinário. Para os outros animais de estimação, ainda é necessário a emissão da Guia de Transporte Animal, a chamada GTA. Este veterinário recomenda que os bichinhos não sejam sedados. A gente nunca indica o animal viajar sedado, né, por não ter nenhum acompanhamento de um médico veterinário e se tiver alguma intercorrência não tem ninguém para intervir. O que a gente recomenda são medicações para enjoo, né, para evitar com que o animal se enjoe durante a viagem, se sinta nauseado e também se alimentar pouco, né. A gente recomenda pelo menos 2 horas antes da viagem, dar uma ração mais fracionada, uma quantidade menor que de costume que dá para ele, para não ter nenhum problema durante a viagem em relação a enjoos e mal-estar, né? O advogado lembra que as companhias aéreas são responsáveis por transportar os bichinhos em segurança. Não há uma legislação federal sobre o transporte de animais. Há, sim, normativos, e esses normativos são seguidos pelas companhias, visando o bem-estar não só dos animais, como também dos passageiros. Qualquer dano, qualquer prejuízo ocasionado aos animais, a companhia será responsabilizada. Para Adriana, o procedimento para a viagem é trabalhoso, mas vale a pena. Eu recomendo. Se eles forem ficar em um lugar que aceite animais, eu não deixaria os meus. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. As salas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul preparadas para depoimentos de crianças vítimas de violência. A gente volta já já. Na Bahia, cerca de 16 mil pessoas estão inseridas no mercado de trabalho como jovens aprendizes. Em Salvador, são mais de 6 mil contratados. Carteira assinada, férias e 13º estão entre os direitos desses profissionais. É nesse almoxerifado que Vinícius vislumbra o seu futuro profissional. É andando por esses corredores que ele reflete sobre os caminhos da vida que o trouxeram até aqui. Quis me tornar jovem aprendiz porque é o início de tudo, é aquilo que você está começando a aprender e o que também vai ajudar a gente profissionalmente no futuro. Assim como ele, Daniela percebeu que a aprendizagem seria a melhor maneira de ter sua carteira assinada pela primeira vez. Eu estou pensando em tentar o setor, isso aqui também que é muito importante, que eu estou pensando em tentar fazer CETOC. Se o metrô é o meio que transporta oportunidades, a lei da aprendizagem é a linha para as empresas andarem nos trilhos e para combater o trabalho infantil. A aprendizagem é de fundamental importância no combate ao trabalho infantil. Se trata de uma política pública destinada à formação dos jovens, à sua inserção protegida no mercado de trabalho. É uma das formas de combate ao trabalho infantil. Daí a sua importância e a importância de que entidades formadoras, empresas e sociedade e o poder público se conscientizem. Na Bahia, cerca de 16 mil jovens estão inseridos no mercado de trabalho na condição de aprendizes. Em Salvador, são quase 6 mil contratados,
mas esse número poderia ser bem maior. É que no estado da Bahia existem mais de 12 mil estabelecimentos que podem cumprir a lei da aprendizagem, com potencial para gerar cerca de 39 mil vagas para jovens aprendizes. Só em Salvador, elas podem chegar a 14 mil. Algumas empresas alegam desconhecimento da legislação, algumas alegam muito a crise, né? As atividades a serem desenvolvidas para os jovens, que não comporta adolescentes no seu ambiente de trabalho, muito embora desde 2005 a faixa etária da aprendizagem mudou de 18 para 24 anos. Então, mas a gente tem conseguido contornar com muita orientação, com sensibilização e com a exigência do cumprimento da legislação. Os jovens aprendizes devem ter de 14 a 24 anos. Eles têm direito à carteira assinada, salário mínimo por hora, jornadas de trabalho de até 6 horas ou 8 horas em casos excepcionais. Também têm direito a férias, 13º salário e FGTS. Eles precisam frequentar a escola se tiverem idade escolar. As empresas que não cumprem a lei estão sujeitas a penalidades. Nós autuamos realmente a empresa, ela tem um prazo para se defender. As multas do Ministério do Trabalho variam, há um tempo atrás, não estou bem certa, de 400 a 400 mil reais, a depender da infração, do tipo do estabelecimento, da sua atividade, do número de empregados. Então, assim, em termos de valores, a gente não tem um valor fixo para determinar. A CCR Metrô Bahia é uma das poucas empresas no estado que cumpre a lei da aprendizagem, sem precisar ser autuada. E ainda inclui jovens com deficiência. No total, a empresa tem 36 jovens em seu quadro de aprendizes. O cumprimento de cota nós enxergamos como sendo uma consequência. Cumprir a cota é uma consequência para a gente. Claro que é importante, existe uma parte legal nesse sentido, mas o nosso foco é buscarmos as competências das pessoas, sejam elas os jovens que ainda não têm experiência no caso da aprendizagem, sejam pessoas com deficiência. Então, nós vamos em busca de competências. Os jovens aprendizes são formados através de uma parceria com o Senai. Os nossos cursos, eles possibilitam o desenvolvimento de competências de gestão, competências sociais, competências técnicas. E isso faz com que o jovem tenha melhor condição para competir esse espaço, né, para conquistar esse espaço no mercado de trabalho. O Rio Grande do Sul conta com 48 salas de depoimento especial para atender crianças e adolescentes que foram vítimas de algum tipo de violência. O projeto capacita servidores para atuarem como facilitadores durante as entrevistas e segue um protocolo internacional. O sistema entra em vigor no mês de abril em todo o Brasil. As salas são equipadas com tecnologia avançada de videoconferência em alta definição sem cabos, permitindo um tratamento mais adequado às crianças e adolescentes vítimas de violência e abuso sexual. O projeto Depoimento Especial começou no Rio Grande do Sul há 14 anos. Quem já participou de uma audiência tradicional verifica que quem está lá é o juiz, o promotor de justiça, o advogado, no mínimo um servidor, às vezes o próprio acusado. Mas mesmo que se tire o acusado, vão ter todas as pessoas lá dentro estranhas para quem está prestando depoimento, que ela está conhecendo no momento, e sem qualquer interação prévia. Agora imagine uma criança de 5, 6, ou pode ser um adolescente de 14, 15 anos, que vai falar sobre as suas particularidades, as coisas que mais doeram para ela, uma pessoa que ela não conhece. O depoimento especial assegura a criança e ao adolescente vítima e testemunha de violência o direito de ser ouvido em local acolhedor e que garanta a sua privacidade. Os técnicos conhecem os processos e o histórico do caso e obedecem o protocolo internacional. Servidores do quadro funcional do Judiciário são capacitados para atuarem como facilitadores durante as entrevistas. Ele prioriza a narrativa livre dessa vítima que vem para a entrevista no depoimento especial. Então, esse é um cuidado muito importante, né? De deixar com que a criança possa falar naturalmente, abordar assim, o fato ocorrido a partir do ponto de vista dela, né? E que nós não corramos o risco de influenciar essa fala. A Corregedoria Geral da Justiça do Estado investe em campanhas de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, alertando a população sobre a importância e a segurança da denúncia.
Anualmente, magistrados e servidores realizam o curso de atualização. A previsão é que até o final de 2018, todas as comarcas do estado tenham salas para o depoimento especial. São 2 salas. Uma é a sala de audiências tradicional, onde vai ficar o juiz, o promotor, o defensor, o próprio acusado. E na outra fica a criança ou adolescente com o técnico capacitado. Né? Aqui a maioria são assistentes sociais, mas também psicólogos judiciários, em que eles então vão ali junto à criança, aplicando o protocolo adequado para a colheita desse depoimento. O Rio Grande do Sul conta com 48 salas para depoimento especial. 2 ficam em Porto Alegre. A Lei número 13.431 estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. O sistema, que virou lei e entra em vigor em abril do ano que vem em todo o Brasil, vai necessitar de uma mudança cultural no país. A nossa cultura, e não digo dos juízes, dos promotores, né, dos advogados, é uma cultura adultocêntrica, que o maior aquele, sempre está decidindo para o menor aquilo que é melhor para ela. Nós não perguntamos para a criança. Então, como está previsto na Constituição, na lei, que é direito da criança falar, e ela vai ter esse espaço para falar, que ela fale da melhor maneira possível. Isso tem que começar a ser ensinado nas universidades, tem que começar a ser exigido nos concursos, e não somente depois o profissional tomar posse e ter que realizar essa atividade. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.